E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A boneca andou sozinha. A moça que nos conta esse relato diz que isso já aconteceu há algum tempo atrás. Ela não lembra direito quantos anos ela tinha, mas ela acredita que tinha entre 6 e 7 anos de idade. Hoje ela tem 17 anos. Ela conta que morava em outra cidade e tinha uma boneca que os pais dela tinham dado a ela quando ela tinha 3 ou 4 anos de idade. E ela conta que gostava muito dessa boneca. Ela era daquelas bonecas grandes que tem braços, pernas e cabeça de plástico e corpo de pano. E depois de 3 anos morando naquela cidade, os pais dela decidiram voltar para a cidade natal dela. E eles se mudaram, só que deixaram algumas coisas na antiga casa. Inclusive essa boneca, que ficou por lá 1 ou 2 anos, porque os pais dela não conseguiam vender a casa. E depois desses 1 ou 2 anos, eles finalmente conseguiram vender a casa e foram para lá para buscar as coisas que eles tinham deixado na casa. E ela conta que lotaram o fusquinha que eles tinham naquela época lá com as coisas. E no meio dessas coisas veio a boneca. E ela conta que a casa deles naquela época tinha só 2 cômodos e um banheiro. E era só ela e os pais dela. Os irmãos dela já moravam fora. E ela conta que a casa era assim. O primeiro cômodo era a sala, cozinha e o quarto dela. Tudo num cômodo só. E o próximo cômodo era o quarto dos pais dela, que tinha uma passagem que não tinha porta também, só tinha uma passagem, e era o quarto dos pais dela ali, que dava acesso ao banheiro. Então os pais trouxeram lá no Fusca todas as coisas que tinham ficado na outra casa e a boneca, e deixaram a boneca em cima de uma caixa entre os 2 cômodos. E ela conta que toda vez que passava ali por aquela caixa onde a boneca estava sentada para ir para o banheiro, ela tinha uma sensação estranha, ela sentia uma coisa estranha. E às vezes ela tinha a impressão que quando ela ia para o banheiro, a boneca estava numa posição. E a hora que ela voltava, a boneca estava em outra posição. E ela disse isso para os pais dela, mas os pais não acreditaram, disseram que era coisa da imaginação dela. E ela, talvez para amenizar o medo, também começou a dizer para si mesma que acho que era coisa da cabeça dela. Só que de jeito nenhum que ela queria mais aquela boneca, não queria mais saber da boneca. Então ela deu essa boneca para a prima dela. Ela diz que sabe que isso foi errado, mas ela era criança, ela não imaginava. E os pais dela achavam que esse negócio dela ver a boneca se mexendo era coisa de imaginação de criança, então não viram mal nenhum em dar a boneca para a prima. E aí depois de alguns dias, a tia dela veio até a casa dela e começou a conversar com a mãe dela. E ela estava escutando a conversa. E a tia contou que um dia estava dormindo quando acordou de madrugada e viu a boneca andando em volta da cama dela. Aí ela contou que fechou os olhos, pensando que, sei lá, era coisa da imaginação dela, sonho, alguma coisa do tipo. E quando abriu os olhos novamente, a boneca continuava andando, só que agora ao redor do berço da filha dela. Então ela não lembra se a tia dela disse se orou, se dormiu, só sabe que diz que no outro dia que ela acordou, ela até se esqueceu do assunto. E acabou esquecendo também de tirar a boneca de dentro de casa, que ela ia tirar a boneca de lá, mas acabou esquecendo. E aí quando foi de noite que ela se deitou, ela lembrou do ocorrido e falou pro marido dela: Marcos, pega essa boneca e joga ela lá no quintal. E na hora o tio dela virou e disse: Por quê? Você viu ela andando? Ela conta que a tia dela levou o maior susto porque ela não tinha contado pra ninguém a respeito de ver a boneca andando. Ou seja, o marido dela também viu essa boneca andando. Quando a tia dela contou isso, ela lembra perfeitamente que ela e a prima mais velha dela, que era 2 anos mais nova que ela, foram lá na casa dela, que era até perto da casa da moça que nos conta esse relato, pegaram a boneca e ela conta que estava com tanto medo que ela trouxe a boneca assim, ó, segurando pelo dedinho do pé, de ponta cabeça assim. Trouxeram a boneca e no mesmo dia o pai dela foi lá e tocou fogo na boneca no quintal da casa, onde hoje é a sala da casa dela. E diz que na hora que o pai dela colocou fogo na boneca, o fogo subiu com tudo pro lado dele. Mas, felizmente, não aconteceu nada e a boneca pegou fogo. E ela diz que não precisa nem dizer, né, que essa foi a primeira e última boneca dela. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!
Esse daqui é curtinho. É o mais curto, né? Relato assombrado, a maledite que queria meu pai. É o título do relato. Oi, Ana, me chamo fulana, sou de Florianópolis e faz mais ou menos 1 ano e pouquinho que assisto os vídeos do canal e gosto, principalmente dos relatos de maledite. Esse relato foi enviado em maio de 2019, então há 1 ano atrás, praticamente. Desculpe se o relato ficar um pouco longo, não, é curto, mas eu me arrepio toda com essa história, e se tiver nomes estarão trocados. A Edith, que queria o meu pai. Esse relato aconteceu lá por 1989 e aconteceu com a minha mãe, e foi ela mesma que me contou. Meus pais se conheceram nesses bailes, que até hoje existem, mas hoje é mais voltado para o pessoal idoso, que naquela época era o pessoal jovem. E depois de um tempo, idoso, imagina. E depois de um tempo começaram a namorar e logo já se casaram. Tiveram seu primeiro filho, meu irmão mais velho, João, e depois de uns anos, meu irmão ainda era pequeno, o meu avô, pai do meu pai, veio a falecer aos 60 anos de idade. Bom, esse não é o foco da história, porém tem a ver com o que eu vou contar agora. Antes dos meus pais se casarem, havia uma moça, que aqui vou chamar de Carla, que era apaixonada pelo meu pai. E quando viu que o meu pai havia escolhido namorar e casar com a minha mãe, ela ficou enfurecida. E depois de um tempo de casados, essa mulher também já era casada e também já tinha filhos. O meu irmão, acho que já tinha uns 4 anos de idade nessa época. A minha mãe estava grávida da Júlia, minha outra irmã, porém só soube da gravidez após o ocorrido. Bom, minha mãe começou a adoecer. Não dormia direito, não comia direito, não havia remédio que a ajudasse. Com o passar dos dias, tudo foi piorando, mas para um lado que a minha mãe não imaginava. Ela começou a sentir bruxas puxando os pés dela durante a noite. Como assim? Como ela sabia que era bruxa? Ela sentiu, ela via as bruxas puxando. Começou a adoecer muito mais, emagreceu, ficou de cama. E com o meu pai, Ana, pelo que ela me contou, não acontecia nada, só com ela. Foi aí que minha mãe percebeu que o que ela tinha, remédio nenhum ia curar mesmo. Então ela foi em um centro espírita, que na época, não sei se ainda se chamam assim, se consultou com uma benzedeira. Ela já tinha ido em vários outros lugares, mas essa benzedeira conseguiu resolver o problema. Ela falou que haviam feito um trabalho para separar os meus pais e que essa pessoa foi até o cemitério, acho que para invocar coisas ruins para os meus pais. Foi aí que a minha mãe lembrou que meu avô havia falecido há pouco tempo e talvez ela tenha ido incomodar ele. Essa mulher curou a minha mãe e falou: essa mulher não conseguiu o que queria e todo esse mal que ela te causou vai voltar para ela e vai voltar pior. Essa benzedeira ainda falou que a mulher que havia feito o trabalho para minha mãe ia morrer em um acidente de carro. Os dias foram passando, minha mãe já estava livre do trabalho que aquela mulher havia feito e é então que essa mulher aparece para falar com a minha mãe. Só para constar, Ana, que essa mulher se fingia de amiga para minha mãe. Elas se conheciam, tá? E essa mulher falou que estava muito adoentada e que seus filhos não dormiam durante a noite. Choravam horrores e minha mãe apenas falou que ela tinha que ir numa dessas benzedeiras. Mas não falou nada além disso. Passou-se muitos anos. Não sei te dizer se a minha mãe ainda tinha contato com ela, pois a minha mãe só me contou o fato mesmo. Passou-se 7 anos, para ser bem exata, e essa mulher veio a falecer. E pasme, Ana, ela morreu em um acidente de carro. Exatamente como aquela benzedeira que curou a minha mãe havia dito. Ana, eu demorei para acreditar que isso tudo aconteceu com a minha mãe. Parece até um relato que eu já tenha ouvido em seus vídeos.
Esse foi o relato. Novamente, me desculpe se ele ficou muito longo. Um beijo para você e toda a sua família. Que Deus continue abençoando vocês. Um beijo para você. Muito obrigada. É, né? Parece até um dos relatos. E é mesmo um dos relatos. Deixa eu ver aqui. Mais um relato, que é este daqui. Aconteceu com a minha sogra. Olá, Ana e Assombrados, é uma moça que nos conta. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Olá, Ana e Assombrados, sou mulher, moro no litoral do Rio de Janeiro. Esse é o 5º relato que mando para você e todos eles você já leu. Agradeço muito, Ana. Porém, esse é sobre 2 fatos que ocorreram com a minha sogra e seu filho mais velho. Vou chamá-la aqui de Alice e ele de Pedro. Os demais nomes também estarão trocados, pode ler tranquila. Primeiro relato. A boneca da praça é nossa. Meu esposo tem um irmão mais velho, o Pedro, que em sua época de juventude era muito rebelde. Parou de ir para a igreja com os pais, como fazia quando era criança, se envolvia com pessoas de índole duvidosa, começou a usar drogas. Bom, depois de algum tempo, ele percebeu que precisava parar com tudo isso e resolveu acatar o pedido da mãe, Alice, de voltar a frequentar a igreja. E é agora que a boneca vai entrar na história. A irmã mais nova, a Júlia, tinha na época uma boneca da personagem Filó da Praça é Nossa. Ela era daquelas que tinha um dispositivo de som dentro dela, que quando apertada a barriga, no caso dessa boneca, né, a barriga da boneca, ela falava, coitada! Porém, Ana e Assombrados, essa boneca estava velha, completamente estragada. Um dia, o Pedro estava passando pela área do quintal onde estava esticado aqueles varais de corda cheio de roupa. Dentre as coisas penduradas estava a boneca, que estava secando depois de ter sido lavada. E do nada ela fala, coitada! Mas num tom completamente esquisito e robótico. Tá, justamente na hora que ele estava passando por baixo dela. Ele deu um pulo de susto e olhou para a mãe. Só ele e ela ouviram e ficaram completamente assustados, já que ela não funcionava há anos. Ela estava toda estrupiada, muito velha e molhada, né? O que faria o aparelho de som não funcionar de jeito nenhum. Há ressalvas. Minha sogra repreendeu em nome de Jesus. Ela e Pedro ficaram convencidos de que era o coisa ruim, ironicamente falando, coitado, pelo fato do Pedro estar saindo da vida largada que levava... que levava para então retornar à igreja. Deixa eu só falar uma coisa. Às vezes, quando você molha alguma coisa assim, ele dá contato. Não sei como que funciona o mecanismo, mas a hora que molha, ele pode dar um contato. E essa voz, assim, robótica é por conta da velocidade, quando tá meio estragado, um boneco tá acabando a pilha, alguma coisa assim. Ele fala meio assim, né? É bem assustador, mas é a voz que tá saindo com dificuldade ali do aparelho. Mas eu não descarto também que alguma coisa pode ter usado aquele dispositivo eletrônico para se manifestar, né? Assim como ocorre nas Ghost Box, né? Aqueles equipamentos onde você ou um rádio mesmo que não tá ligado na tomada, não tem pilha, nada, e de repente ele liga, porque alguma força, alguma energia talvez passou por ali, ou está colocando energia naquilo lá para aquilo funcionar, para ele dizer, talvez, estou aqui, estou por perto, ouça essa música, sabe? Então, pode ser que alguma coisa até que acompanhava ele, alguma energia que estava ali, ao passar perto da boneca, aquilo ativou o dispositivo que há muito não era ativo, né? Eu falo isso porque também, por exemplo, quando tem uma luz verde que fica numa planta aqui em casa,
E ela tá apagada, ela não tá ligada na tomada, mas quando a gente molha a planta e molha essa luz, ela fica meio acesa, meio apagada, meia boca, assim, sabe? Meia fase, parece, porque molhou. E aí deu um contato ali, né? Uma condução de energia ali pra... Mas esse no caso da luz. Agora, não sei, eu tô só tentando uma explicação aqui, mas como eu disse, não descarto a possibilidade de ter uma energia ali que ativou o dispositivo. Segundo relato, ela sentiu que Pedro precisava dela. Esse relato será bem breve. Um dia o Pedro, com seus 25 anos, estava com o pai dele em uma outra cidade, trabalhando temporariamente em uma embarcação. Minha sogra estava em casa com os outros filhos, quando de repente levou a mão no coração e disse: "O Pedro não tá bem. Alguém liga pro Pedro, por favor?" Ela queria saber imediatamente notícias do filho e de prontidão a Júlia se pôs a ligar para ele. Meu sogro atendeu e disse que Pedro tinha acabado de machucar feio uma perna com os cabos da embarcação, que a ambulância já estava a caminho para levá-lo ao pronto-socorro. Depois ele ficou bem, mas teve que ficar internado para se recuperar. Todos ficaram surpresos ao perceber que naquele momento a mãe percebeu que o filho estava em apuros. Como é louca, né, essa conexão, mesmo com a distância, mesmo sem estar vendo, sentir que aconteceu algo com o outro, né? É como um fio invisível. Maria Fedida. O que ela tá querendo fazer ali na luz? Tá quietinho. Então, aí depois... E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Achei um curto aqui, vamos lá. As assombrações da casa da sogra. Olá, Ana, me chamo fulana, moro sou casada há 4 anos e a mãe do meu marido mora em tal lugar. Na casa dela, às vezes acontecem coisas inexplicáveis, então lá vai o relato. O meu cunhado, fulano, nos contou coisas que ele presenciou, pois ele mora em cima da casa da sogra. Ele disse que estava dormindo sozinho na casa dele quando acordou e viu um ser muito alto e magro, todo preto, com olhos brancos e arregalados. Desesperado, começou a rezar o Pai Nosso, e quando chegava na parte "livrai-nos de todo o mal", o ser dava um passo para trás. E assim ele rezou várias vezes, até o ser sair do quarto. Ele levantou ainda rezando, e quando foi até a cozinha, o ser sumiu. Meu cunhado é um homem inteligente e que tem certo conhecimento sobrenatural. Ele não se assustou e ainda me contou mais relatos que já presenciou. Como o dia que ele estava dormindo na rede e sentiu algo puxar o seu pé e deu um pulo de susto e não tinha ninguém. Vultos, vozes e tudo mais. Hoje, por volta das 8 da manhã, estava meu marido, eu e minha sobrinha de 6 meses no quarto, quando subiu um cheiro de carniça muito forte e não sabíamos de onde vinha. Então achei que era o meu marido que tinha soltado um pum. E ele achou que era eu. E no fim não era ninguém. Do mesmo jeito que apareceu, o cheiro sumiu. Mas durou uns 20 minutos. E esses são alguns relatos de coisas que aconteceram na casa da sogra e na casa de cima da casa da sogra. Beijos, muito obrigado pela atenção. Lembrei daquele relato que o cara foi na praia com a moça e aí ele sentiu o cheiro ruim, ele achava que ela que tinha soltado um pum. E aí toda hora falava, eu não vou me ficar com essa moça aqui que não para de soltar uns pum fedido. E aí depois ela falou que ela achava que era ele que não parava de soltar, enfim. Tinha um espírito zombeteiro lá, sei lá o que era, mas vinha um cheiro assim, e eu achando que era o outro, e não era ninguém.
Vizinhos indesejáveis. Olha só, quem aí se identifica? Quem aí se identifica com vizinhos indesejáveis? Não posso falar mal dos meus vizinhos, não, tá, gente? Não vou falar mal, não. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Hoje acho que é uma moça. Hoje eu vim contar uma história que é um tanto revoltante, se assim posso dizer. Me chamo Fulana, sou de Pernambuco e os nomes e lugares já estão trocados. Preparem a pipoca, o refrigerante gelado e se sentem, porque aqui vem história. Mas é curtinho, tá, gente? Era o ano de 2012. Minha avó, por parte de mãe, tinha comprado um terreno numa avenida bem movimentada, do jeito que ela sempre sonhou. Assim que ela comprou e começou a construir, o vizinho do lado não gostou e tentou interferir, indo pra frente do... Gente, louco! Tipo, eu não quero que construa aqui do lado. Aí ele tentou interferir, indo pra frente do trator e falando aos berros que não era pra ninguém mexer naquele terreno, pois ia afetar a casa dele. Uai. Minha avó, do jeito grosso dela, mandou o trator passar por cima do homem. Então o rapaz, assim, aceitou as ordens e assim que o trator desceu e ia acertando o homem já, ele puxou... Ele puxou, não sei, ele puxou de barranco abaixo. Ele caiu, acho que no barranco, e se machucou feio. Minha avó pensava que o inferno dela tinha acabado. Lê do engano. Em 2013, eu cheguei com a minha mãe e ficamos morando na casa dessa minha avó. A que foi construída nesse terreno. A casa era linda. Um primeiro andar cor-de-rosa, do jeito que eu queria. O vizinho sempre teve inveja da nossa casa, pois, querendo ou não, é a casa principal da avenida e a maior do quarteirão. Então, sabendo disso, ele começou a fazer trabalhos para minha avó perder tudo que tinha e enlouquecer. Ele jogava sapo com a boca costurada, bonecos com o nome dos moradores da casa, cheio de alfinetes, jogava cobra morta, fezes. Enfim, nessa época eu já estava com os meus 14 anos e eu tinha um gato. Meu gato era muito bandidão. Só vinha para comer. E quando eu estava doente, ele vinha também, olha só. Certo dia, ele sumiu por 3 dias e não apareceu mais. Depois de uma semana... Peraí. Ele sumiu por 3 dias. Então, ele sumiu de vez. Ele sumiu. Acho que 3 dias depois... Pô, não entendi. Se ele sumiu 3 dias, depois não apareceu mais, depois de uma semana... Enfim, ele sumiu. E aí, depois de uma semana, eu vi o meu gato morto com o nome da nossa família na boca do gato. Ana e assombrados, o meu mundo caiu. Eu chorei dia e noite por causa desse gato. Foi a maior cachorrada que fizeram, que o vizinho fez, provavelmente. Enfim, foi uma crueldade. Tempos se passaram e o tal vizinho parou de jogar coisas na nossa propriedade. Vocês estão se perguntando sobre a parte assombrada, né? Ok, a parte assombrada desse relato vem agora. Em 2019, minha mãe tinha entrado na Umbanda por influência da minha avó, sua mãe, para ajudar com a sua mediunidade. Até que certo dia, minha mãe e a minha irmã estavam em casa assistindo TV e do nada minha mãe ficou possuída e tentou atacar minha irmã. Dava para ver em seu olhar que não era minha mãe. Ela se contorcia no chão, gritava. Minha avó fez uma reza nela e tudo parou. Eu fiquei muito assustada e não peguei no sono a noite toda. Até que eu vi um ser na porta do meu quarto, todo escuro, de chapéu preto, capa, olhos vermelhos e apenas isso. Eu paralisei, eu não tive forças de gritar e ali fiquei até aquele ser sumir às 6h15 da manhã. Esses vizinhos até hoje nos odeiam. Eles não falam com os meus parentes e vivem fazendo trabalhos. Eles têm muita inveja de tudo que temos na vida. E sim, gente, eles estão pagando. A mulher desse vizinho
está doente. A irmã dela deve dinheiro para pessoas super perigosas. O marido dela a trai. Suas filhas nunca dão certo em nenhum trabalho e muitas vezes chegam a passar necessidades. Bom, espero que vocês nunca pratiquem o mal para quem não merece e nem para ninguém, né? Pois a conta um dia chega. Bom, esse foi o meu relato, espero que gostem. Um beijo e até o próximo. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, mas que povo... Mas é só isso? Tipo, não quero que construa do meu lado que vai afetar minha casa. Aí, bora acabar com a família que tá ali. Gratuitamente, assim. Jogos, trabalho, tudo de volta. Ai, gente. Né? Duro a gente manter a plenitude, né? Diante de um povo assim. Ai, depois do gato. Ah, fi. Ah. Bom. Vamos aqui agora dar os últimos beijinhos pra gente fazer esse sorteio. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Minha mãe ligou para mim. A moça que nos conta esse relato tem 13 anos e mora em São Paulo, capital. E ela diz aqui que, para explicar como tudo começou, ela diz que no dia 21 de agosto de 2018 a mãe dela faleceu. Ela estava internada fazia alguns meses por conta de um tumor, mas ela conseguiu tirar esse tumor, porém pegou uma infecção complicadíssima e não resistiu. E durante esse período ela conta que viu a mãe apenas 2 vezes e infelizmente não conseguiu se despedir dela. Ela diz então que no dia 10 de setembro de 2018 ela não foi à escola, que ela não estava muito bem com algumas coisas que estavam acontecendo, os problemas que ela teve em questão à saúde. E ela ficou em casa e conta que passou o dia inteiro mal, amuada, triste, sentindo falta dos carinhos que a mãe dela sempre fazia nela. Pois sempre que ela estava doente, a mãe ficava com ela e cuidava dela, até que ela melhorasse. Aí quando foi lá pelas 5 horas da tarde, ela recebeu uma ligação de um número privado. Ela diz que não costuma atender ligação de número privado, mas alguma coisa dizia para ela atender aquela ligação. E ela atendeu. Ela diz que estava sozinha no quarto nesse momento e já estava escurecendo. E ela ficou com um pouco de medo porque a linha ficou muda por uns 2 minutos, até que alguém falou com ela. E a voz era idêntica, literalmente idêntica à da mãe dela. E então a mãe dela começou a falar com ela pelo telefone. A voz era idêntica, era aquele timbre suave, a calma na voz que só a mãe dela tinha. E dava para perceber que aquela voz falava com um sorriso no rosto, como a mãe dela sempre fazia quando ligava para ela. E ela não conseguia responder, ela só conseguia tremer e chorar. Ela disse que foi muito difícil, mas a mãe dela disse: "Oi, filha, como você tá? Eu espero que você esteja bem e que esteja melhorando das suas crises de ansiedade e de choro, porque eu sei que você não gosta de tê-las. Eu quero que você saiba que eu amo muito você, o seu pai, a sua avó, o seu avô, sua tia e a família inteira. Eu soube do que ocorreu com a sua amiga, aquela que cometeu suicídio. Eu tô cuidando dela, viu? Não esquece de tomar os seus remédios certinho e se ainda for pintar o seu cabelo, cuida bem dele, porque você sabe que eu amava o seu cabelo mais do que tudo, né? Eu te amo, Tutu. Você é meu bem maior, princesa." E depois que ela disse isso tudo, desligou. Ela disse que não contou nada disso para as pessoas da casa dela, porque ela disse que eles são meio carrancudos e não acreditam em nada dessas coisas. E com certeza iam achar que ela tá louca ou que ela tá metida com drogas. Já que ela é amiga de um pessoal lá no bairro que não é muito boa influência. Mas voltando ao relato, ela conta que ficou em choque porque
realmente ela tinha perdido uma amiga pelo suicídio 4 dias antes da mãe dela falecer. Mas ela não teve como contar isso para a mãe dela porque a mãe estava em coma induzido e ela não podia entrar na UTI. Ela diz também que realmente tem alguns problemas psicológicos. Às vezes tem crises de choro, crises de ansiedade, e a mãe dela sabia o quanto ela odiava isso. Além de que ninguém chamava ela de Tutu em casa, só a mãe dela. E ela diz que resolveu pintar o cabelo de turquesa uns dias atrás, depois que a mãe dela faleceu. E realmente a mãe dela amava muito o cabelo dela. E ela termina dizendo que não sabe se a mãe dela ligou uma última vez para se despedir, não sabe se foi só para confortar o coração dela, porque ela diz que depois que a mãe morreu, ficou bem complicado seguir sem ela. Bom, as duas coisas, se despedir, confortar o coração e dizer que ela tá ali ainda olhando pela filha. Acreditem, uma mãe nunca abandona os seus filhos, nunca. E se gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês, feliz Dia das Mães, mesmo que elas não estejam aqui em carne e osso, mas com certeza estão em espírito. E até o próximo relato. Bom, vamos ler aqui. O diabo apareceu para minha tia e para a irmã dela. Olá, Ana, tudo bem? Sou fulano. Contarei aqui um relato que não aconteceu comigo, e sim com a minha tia e com a irmã dela. Bom, a partir daqui, quem conta é a tia, certo? Tá, então, quem está contando aqui é a tia dele. Então, não lembro qual foi a data desse acontecimento, mas sei que eu tinha por volta dos meus 11 para 12 anos e a minha irmã 13 para 14. Isso aconteceu há uns 20 anos atrás. Então, naquela época, nós brincávamos até tarde da noite. Porque, claro, não tinha tanto perigo como tem hoje em dia. Brincava na rua, acho, né? E era o sobrenatural que rondava mesmo naquela época. Então, nós estávamos brincando na rua, só eu e a minha irmã. E era mais de 10h30 da noite, quando escutamos um barulho de casco de cavalo vindo em nossa direção. Mas não demos, né, muita importância. Quando chegou perto de nós, um homem que usava um chapéu e estava em cima do seu cavalo e se aproximou. E rápido nós perguntamos. E rápido nos fez uma pergunta. Esse homem nos fez uma pergunta. E ele perguntou: vocês conhecem o diabo? E nós, como éramos crianças, respondemos sem entender: não. E então ele tirou o seu chapéu e vimos que ele tinha 2 chifres. Aí a gente não esperou mais nada. Saímos correndo, tropicando e chegamos em casa apavoradas e contamos para nossa mãe o que havia acontecido, que por sinal acreditou em nós. Então esse foi o relato, foi bem curtinho, mas foi isso. Obrigada por ler, beijos na família e fica com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, mas jura, as duas viram... Uai! Aí eu fico pensando, por que o bicho vai fazer isso? Vou aparecer para essas crianças que estão brincando às 10. Não estou duvidando, não, tá? Não estou falando, isso é mentira. Não. Mas eu penso que talvez seja alguma entidade tirando com a cara das crianças. Mas por que também, né? Só para zoar. Tem entidade zoeira, assim, por aí? Que tipo, tem nada para fazer 10h30 da noite, no meio da rua, vou assustar essas crianças. Ei, vocês já viram o diabo? Não, olha aqui. Sabe? Judiação. Bom, nós estamos falando do diabo. Não, mas não acredito que seja. Mas qual motivo? Por que ele ia estar lá na rua? Será que não era um anjo? Fala, deixa eu dar uma assustada para elas entrarem em casa e saírem do perigo da rua às 10h30 da noite? Só assim para fazer correr, porque se chega lá, por favor, voltem para suas casas. Mas por que você não manda em mim, sabe? Não, vão assustar logo, que assim não tem pergunta. Corre rapidinho para dentro de casa. Não sei, gente, né? Mas... eu não duvido, não,
que tenham visto. Mas é que às vezes eu penso que é algum outro espírito dando uma zoada, sabe? Era quaresma? Você não lembra? Lembrei de um relato que eu contei aqui, acho que, não sei se foi ontem ou anteontem, da menina que escutou o casco de cavalo, que a avó falou que não era para escutar, assistir filme depois da meia-noite, que era quaresma. Aí ela escutou o casco de cavalo passando, mas não viu o cavalo, só viu o homem. Então, presume-se que ou ele estava montado num pônei desse tamanho, ou eram os pés dele, que eram os cascos no chão. Né? Então, vai saber o que ronda por aí nessas noites madrugadas, pelas ruas de asfalto mesmo. Muito bem. Vamos tentar ler esse aqui? O espírito da velha caído no chão. Parece meio assustador. Vamos ver. Esses relógios estão certos. Tá. O espírito da velha caído no chão. Olá, Ana, adoro seu canal, acompanho todos os relatos. Todos os relatos gravados e alguns ao vivo. Pode ler a história a seguir tranquilamente, pois troquei os nomes. Essa história que vou contar para vocês se passou com a minha tia. Os nomes estão trocados, né? Ou ele trocou depois que ele falou isso para mim? Então, isso aconteceu com a minha tia e o primo dela, por volta de 1992, quando eles tinham 20 e 19 anos, respectivamente. Então, quando a tia tinha 20 anos e o primo da tia tinha 19. Bom, era o aniversário da outra prima da minha tia, a Alicia. E os pais dela resolveram dar uma festa pequena, só para os mais chegados. Inclusive, o namorado dela aproveitou para pedir ela em casamento nesse dia. E assim foi. Organizaram um ambiente lá, fizeram um bolo e compraram os doces que uma mulher da cidade vendia. E pelo que diz a minha tia, eram feitos de pão e ficavam muito gostosos. E isso tudo foi em uma casa que eles tinham, que era perto de uma escola antiga, que não havia sido abandonada porque tinha risco de desmoronar. De uma escola antiga que não havia sido abandonada porque tinha risco de desmoronar a qualquer momento. E que algumas pessoas diziam que ela era assombrada. Mas a minha tia afirma que não era lá essas coisas, que não conhecia nenhuma história de alguém que tivesse visto algo de muito estranho lá. Bom, a minha tia Camila disse que nesse dia ela estava feliz pelo aniversário da prima, mas também um pouco triste porque ela foi muito tempo apaixonada pelo Matheus, que era o namorado da prima dela. Agora vamos para a parte sinistra de tudo isso. No momento da festa, começou a chover e todo mundo ouviu um barulho horrível lá fora que parecia que alguma coisa tinha desmoronado. Mas quando foram olhar, só dava para ver a chuva e nem sinal de casa ou qualquer coisa que estivesse desmoronando. Todo mundo achou estranho, mas voltou para dentro e quando eles iam cantar os parabéns, chegou uma vizinha que era conhecida na cidade por ser meio lelé da cuca. Ana, minha tia, disse que essa mulher nem tinha sido convidada, mas chegou lá feito uma louca, dizendo para minha prima Alicia que o namorado dela ia fazer ela feliz e Deus estava abençoando a casa dela. E foi nessa hora que a chuva engrossou e todo mundo ignorou aquelas coisas estranhas e resolveram cantar os parabéns. Bom, depois que cantaram os parabéns e aquela mulher ficou calada o aniversário inteiro, o namorado da Alicia resolveu pedi-la em casamento. Só que, por incrível que pareça, ela só aceitou 3 dias depois. Por quê? No momento mesmo, ela disse só que era cedo demais para o casamento. Mas ela aceitou oficializar o namoro dos dois. Quando ela disse isso, a velha levantou, passou feito louca por meio de todo mundo, abriu a porta e saiu no meio da chuva grossa.
Ana, a minha tia diz que aquilo era tão estranho. Ninguém entendeu, mas ninguém foi atrás também, né? A mulher era louca. Ela que ficasse com a loucura dela pra lá. Aí acabou a festa, a chuva tinha parado e todo mundo foi pra casa. Inclusive a minha tia Camila e o primo dela, Henrique. Eles eram vizinhos um do outro, só que moravam muito longe da Alicia. Por isso, apressaram o passo com medo da chuva voltar. Mas adivinha quem eles encontraram no meio da rua? A velha. A velha vinha na direção contrária a eles e ela andava muito rápido, o que era impossível porque ela aparentava ter uns 80 anos. O Henrique, na hora, fez uma brincadeira que ele se arrepende até hoje de ter feito. Aí ele disse, o caminho do cemitério é do outro lado. Nessa hora, a minha tia até riu, mas depois a velha parou do nada e caiu no chão. Eles ficaram sem uma gota de sangue de tanto medo e foram lá para socorrer a mulher. Como ela caiu de bruços, eles viraram ela. Só que quando eles viraram, o rosto dela estava preto da terra molhada. Mas era muito estranho porque não dava para ver nenhuma parte do rosto dela. Era tudo preto mesmo. Mas ainda assim parecia terra molhada. Aí eles tiveram medo e soltaram a mulher. E depois chamaram ajuda. Foram correndo de volta para a casa da Alicia. Chamaram os pais da Alicia e os avós. Só que quando chegaram no lugar não tinha nada. Nem sinal da mulher caída. Aí eles ficaram desesperados e foram na casa de uma filha dessa mulher. Quando chegaram lá, a casa estava cheia de pessoas. E lá dentro tinha uma cama de madeira com uma velha deitada. A minha tia, nesse momento, ficou pálida, tanto que quase desmaiou quando viu de quem era o corpo naquela cama. Só que ela quase caiu em cima do defunto. Foi horrível. Só que um senhor que estava perto segurou ela forte, que ela voltou a si. Ana, era o corpo daquela mulher. E disseram que ela estava andando no meio da chuva e escorregou em um pedaço da rua que formava um buraco na terra. Nesse buraco tinha uma parte que era bem dura. Quando ela escorregou, ela bateu a cabeça tão forte nessa parte que ela morreu. Quem viu ela ali dentro foi uma comerciante. Quem viu ela lá dentro foi um comerciante que nem era do lugar. Ele estava de passagem. Bom, até hoje a minha tia e o primo dela se emocionam quando lembram dessa história. Afinal de contas, eles viram a mulher que tinha morrido andando na rua e depois caindo no meio da rua. Só que não era ela, já que o corpo dela estava lá na cama de madeira. Então o que era aquilo? E também eles tocaram naquilo e era muito real. No dia que isso aconteceu, a avó deles fez eles rezarem 20 Pai Nossos e 20 Ave Marias. Porque, segundo ela, aquilo era o diabo que resolveu dar um castigo na minha tia porque ela cobiçava o namorado da prima. E no Henrique, porque ele era muito rebelde. Foi difícil para minha tia contar essa história, Ana, mas enfim deu certo. Eu fiquei sem entender por que da tal velha ter ido no aniversário da Alicia sem ter sido convidada e ter dito aquelas coisas para ela. Mas a minha tia conta que ela, na época, ninguém procurou entender isso. E ficou por isso mesmo. Enfim, Ana, beijos e obrigada por ler esse relato. Gente, que louco mesmo! Eu ficava lembrando aquele filme Arraste-me para o Inferno, sabe? A véia que fica aparecendo assim, e você sabe, assim, esquisito. Sei lá, uma pessoa, me responda aí, uma pessoa quando ela é perturbada, que ela tem problemas psiquiátricos aqui, ela, quando ela morre, vira espírito, ela continua um espírito com problemas psiquiátricos? Ou melhora? Mas o que ficou... Por que a prima falou... Na hora que ele pediu na frente de todo mundo, a prima falou que acha que não era a hora e 3 dias depois aceitou? Coitado, eu fico imaginando assim, o cara pedir a moça em casamento assim e de repente ter a resposta.
É um risco que se corre, tá? É um risco. Não adianta falar, então eu não quero mais. Não, não é um risco. É um risco, mas... Olha... E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ler esse aqui, então. O Exu Caveira. É um moço, acho. Em uma noite, a minha tia e o meu tio haviam brigado. E o meu tio tinha ido para casa da minha mãe. No qual tinha ido para casa da minha mãe. E a minha mãe não estava em casa e eu estava sozinho. Quando meu tio chegou na minha casa, me relatou que havia brigado com a mulher dele e tal. Então ele ficou lá em casa à noite, mas por volta das 10 horas da noite, a mulher dele foi lá para casa e eles começaram a discutir e a se xingar e tal. E eu só observando onde isso ia dar. Daqui a pouco a minha tia baixou a cabeça, trouxe as mãos dela para trás como se tivesse amarrada e começou a falar de um jeito estranho. Ela estava incorporada e o meu tio já sabia e ficou com mais medo do que eu. De repente, o meu cachorro que estava lá fora de casa, o Bolachinha, entrou em casa, foi para dentro de casa e começou a latir. E o tal de Exu Caveira começou a querer pegar meio que o cachorro para mordê-lo. Para mordê-lo e comê-lo vivo. Como assim? Como sabia que o bicho que ia comer o cachorro vivo? Bom, queria pegá-lo para mordê-lo e comê-lo vivo. No caso, disse que iria levar ele consigo. Nós deixando ou não. Lembro-me desse Exu ter dito muitas coisas para o meu tio. Mas o que mais me marcou mesmo foi a cena dele querer comer o cachorro. Antes do meu outro tio chegar em casa, o Exu havia dito que tinha que ir embora porque o meu tio estava chegando. E então o Exu se foi e a minha tia caiu sobre o sofá, não lembrando de mais nada. E de repente o meu tio chegou. Foi incrível. Foi questão, acho que de 1 minuto. Praticamente 1 mês depois, o Bolachinha, nosso cachorro, começou a se despelar e não queria mais comer nada. Nosso cachorro ficou muito feio, sem pelo nenhum e todo cheio de ferida. Mesmo com remédios, ele não melhorava e nem se alimentava. Isso 1 mês depois. Foi muito estranho e repentino a morte dele. Será que foi mesmo o Exu que levou o cachorro com ele? Amo vocês, Anne e Matheus, sempre acompanho o canal de vocês, às vezes durmo ouvindo seus relatos, continue assim e positividade sempre. Um beijo pra você, muito obrigada pelo relato. Ai, comeu o cachorro? Por que levou o cachorro? O que o cachorro tinha a ver? Bom, vamos aqui então. Trabalho de bruxaria no meu presente? É uma pergunta. Oi, Ana, hoje venho contar uma história que vivi em minha infância. Algo que me atormentou por muitos anos. Aos 6 anos, o meu pai arrumou uma amante no trabalho e depois de anos casado com a minha mãe, eles se separaram. E para mim, foi uma separação muito dolorosa. Eu tinha 6 anos e foi uma fase muito difícil. Com o passar do tempo, descobrimos que essa tal amante do meu pai era envolvida com trabalhos de bruxaria. O tempo passou e a minha mãe resolveu fazer uma festa de aniversário para mim e meu pai compareceu nela, sozinho, é claro. E a vida seguiu assim. Os meses se passaram e com o passar dos meses também aumentavam os problemas na minha vida. Com a ausência do meu pai, eu caí em depressão e comecei a passar por experiências assustadoras. Eu acordava na madrugada escutando vozes,
Escutava pessoas batendo palmas, dando risadas, gargalhadas, gritos de desespero. Tudo isso era tão nítido para mim como conversar com uma pessoa frente a frente. As noites para mim, que na época tinha 7 anos, eram as piores da minha vida. Com o passar do tempo, foi decidido fazer um culto em minha casa. Como somos evangélicos, isso é algo habitual. Em um desses cultos, o pastor disse que havia recebido uma revelação de que foi feita uma obra de bruxaria em um presente que eu havia recebido em minha festa. E como prova de que esse presente existia, nele estava uma corda de cerca de 30 centímetros que fazia parte do presente. Não demorou muito a saída do pastor de nossa casa e já começamos a fazer a busca do que poderia ser esse tal presente. Depois de tanto procurarmos e quase desistindo, sentamos na sala para conversar e tentar descobrir o que poderia ser. Ao olharmos na nossa frente, estava lá um quadro bem pequenininho com uma pintura infantil. Parecia um quadro feito por uma criança. Não era nada profissional, digamos assim. O desenho era simples, uma casinha com um homem desses de desenhos de palito. Esses que é só a cabeça, o tronco e os bracinhos. Do lado de fora da casa. O hominho do lado de fora da casa. E o que mantinha aquele quadro ao prego da parede era uma corda de 30 centímetros. Essa corda, segundo o pastor, simbolizava a amarração na minha vida, ou seja, nada andava, nada fluía. A casa desenhada no quadro era a nossa casa e o desenho de palito do homem era o meu pai, sempre do lado de fora da casa. Prontamente a minha mãe pegou o quadro e ateou fogo, e com isso as coisas foram voltando ao normal. Depois de um tempo, meu pai retornou para casa e todos vivem bem até hoje. Meus pais retomaram os votos de casamento e todo o passado foi esquecido. Hoje tenho 23 anos e depois de tanto tempo ainda me pego pensando: quem entrou na minha festa e colocou aquele presente lá em nome daquela mulher? Uma coisa é certa, a justiça de Deus não falha e no futuro ela terá que prestar contas a Deus. Pois é. E é mesmo. Eu já tinha pensado que foi o seu pai que trouxe, que ela mandou para trazer para vocês um presentinho. Não foi o seu pai? Tá, vou ler mais um aqui, aí a gente vem dar beijinho. Tá, vamos lá, lê mais um. Crise de ausência ou lapso temporal? Olá, Ana e Assombrados. Eu enviei um relato anterior chamado... Tá. Após um ano eu volto a escrever para vocês, pois ainda trabalhando de casa, eu sigo fiel ao canal. Como eu disse antes, vocês são a minha melhor companhia. Muito obrigada. Há 5 anos eu estava dirigindo até a minha empresa, na Vila Mariana, em São Paulo. Foi num sábado. Eu tive que ir lá pegar o carregador do meu celular que eu havia deixado no escritório na sexta-feira, por volta das 10 horas da manhã. Passei por um túnel curto, não tinha mais do que 250 metros. Eu não me recordo o nome do túnel, mas esse trajeto eu faço a passagem por 1 minuto, mais ou menos. Eu lembro que eu passei por ele e tudo ficou cinza. E eu não vi nenhum carro me acompanhando. Detalhe, antes de eu entrar nesse túnel, havia poucos carros ao lado e atrás. Eu lembro que eu estava escutando uma música country, aleatória, e eu comecei a pensar na minha vida, sabe? Cena de filme, escutando a música, pensando na vida. O estranho é que na minha cabeça aquela reflexão durou uns 10 minutos. Eu não me lembro do trajeto do túnel. Eu só fiquei refletindo com a mão no volante, pensando na vida. Pensando em alguns problemas no trabalho, na vida pessoal, na pós-graduação.
Eu me senti um pouco angustiado. É um moço que nos conta. Por que eu tava achando que é uma moça? Não sei, na minha cabeça tava uma moça, mas é um moço que nos conta. Eu me senti um pouco angustiado, mas com uma sensação de esperança. Depois disso, eu retornei, digamos assim, à realidade e eu estava fora do túnel, já chegando no fim da avenida. Aí sim, dá uns 20 minutos de trajeto. E a mesma música ainda estava tocando. Quando eu cheguei na empresa, eu peguei meu carregador e voltei para casa. Após chegar em casa, eu comecei a refletir no que poderia ter acontecido. Fiquei com medo de ter tido alguma crise de ausência. Pode ter sido, não sei. Mas eu fiz um trajeto de quase 20 minutos sem me lembrar. E a mesma música estava tocando no fim do trajeto. E eu estava intacto. Eu até fui ver se eu havia batido ou ralado o meu carro em alguma coisa, pois eu poderia ter ocasionado um acidente e não me dado conta. Mas o carro estava intacto. Bom, se eu tive uma crise de ausência, se foi algum lapso temporal ou uma breve passagem por sete além, eu não tenho como saber. Mas isso foi algo que me marcou, por mais simples e rápido que tenha sido esse evento. E aí, assombrados, já passaram por algo assim? A gente já recebeu alguns relatos parecidos com esse, sim. Mas... Então... Estranho esse lance da música, porque você relata que a música começou e aí você começou a pensar, e pensou bastante, só que não lembra do trajeto, só lembra de entrar no túnel, é isso? Mas ao final de um trajeto de 20 minutos, a mesma música ainda tocava, o que é não tem, quer dizer, existem músicas de 20 minutos. Você não estava escutando Pink Floyd, não, né? Não estava escutando, né? De repente tem música que vai, dura. Shine on you crazy diamond. E dura. Mas é estranho, pode ser. É o que ele falou, não sei, nunca vou saber. É estranho. Mas numa crise de ausência, você consegue ficar consciente no volante? Tem um negócio chamado, não sei, não lembro o nome, Matheus talvez lembre, mas mas isso geralmente acontece em longos trajetos, quando você meio que, seu cérebro dá uma acostumada quando você está dirigindo por muito tempo, sabe? E você meio que vai apagando, desligando, a cabeça começa, tem um nome isso? De quando você dirige por longos períodos, não é porque você vai dormir no volante, mas da sua mente realmente tanto que eu falei pro meu irmão, já eu tenho isso às vezes dirigindo daqui pra escola. Sabe quando você tá dirigindo, assim, de repente você começa a pensar nas coisas, fala, opa, eu tô dirigindo, tenho que prestar atenção no caminho. Aí você começa a pensar nos negócios, é isso. Mas sei lá, se alguém já passou por isso. Hipnose do trânsito. Hipnose do trânsito. Mas então, aí a pessoa... Você sofre também de hipnose de Matheus. Hipnose de Matheus. Começa a olhar assim, eu fico perdida. Mas nessa... Mas você continua consciente? Que nem ele tava dirigindo, né? Ele dirigiu certinho durante 20 minutos sem se lembrar do trajeto. Por isso que ele foi procurar. Será que eu causei algum acidente? Não lembro, né? Porque se você perder sua consciência ou alguma coisa assim, você vai bater o carro. Você vai agora continuar consciente ali, dirigindo, parando pro outro carro passar, semáforo, sei lá o quê. Mas ao mesmo tempo não lembrar, sei lá. Se alguém souber aí, explica. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.